Feche seus olhos, curve sua cabeça, quero orar por você. Pai, obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, de vir à Tua presença com um entendimento de que primeiramente nós entregamos a nós mesmos ao Senhor, e também podemos entregar agora o nosso dízimo e a nossa oferta. É uma atitude de fidelidade, de generosidade, mas entendemos que também é um privilégio podermos participar da assistência à tua igreja, da assistência aos santos, da assistência ao evangelho, da assistência ao reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, assim como a tua palavra declara que nós podemos semear na expectativa de que iremos colher, podemos fazer prova do Senhor, que abrirá as janelas dos céus, eu te peço, cumpre com cada uma das tuas promessas, cumpre, Deus, com a tua palavra sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, que em o nome de Jesus eles possam experimentar da mesma maneira como esses homens experimentaram da tua graça, da tua bondade, que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos abundantes, sobre suas vidas, famílias, sobre os seus projetos e sonhos, sobre a sua saúde, sobre o seu espírito, hoje e para sempre, no nome de Jesus. A igreja diz, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, verso de número 1 ao verso de número 12. Essa noite é noite de ceia do Senhor. Logo mais nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Daqui a pouco nós vamos continuar cumprindo com a ordenança do Senhor, que nos diz que devemos cear, anunciando a sua morte até que Ele venha. E nós cremos que essa promessa é fiel e que Ele vai cumpri-la, que no dia oportuno, que nenhum de nós sabe, como um ladrão, Ele virá, e aqueles que estiverem preparados estarão com Ele na eternidade. Você pode dar um glória a Deus por isso? Enquanto isso, nós continuamos como igreja, perseverando, lutando, na certeza de que, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? E que nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. E nós podemos ter nele então esperança e confiança para prosseguir, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades, porque não há ninguém que tenha sofrido mais do que o nosso Senhor Jesus. Ele é o maior sofredor. Talvez alguns de vocês aqui pensem, por causa de algumas dificuldades que enfrentam na vida, das mais diversas ordens, você pense, por que eu sofro tanto? Preciso te dizer que nenhum sofrimento humano jamais vai se comparar ao sofrimento que o nosso Senhor Jesus enfrentou na sua vida, por amor a mim e por amor a nós. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, do verso 1 ao verso de número 12. Obrigado, Fernando. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão.
do meu povo, por causa da transgressão do meu povo, foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Feche seus olhos, quero orar com você novamente. Poderoso Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra e nós te louvamos porque temos acesso a ela. Obrigado, Pai, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é poderosa. E eu te peço, Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo possa abrir nosso coração, nosso entendimento, que por graça o Senhor possa carregar essa palavra e que ela possa encontrar lugar em nós, que ela produza, Pai, na nossa vida edificação, fortalecimento, que ela possa, Deus, elevar a nossa fé, que possamos sair daqui nessa noite mais convictos do amor que o Senhor tem por nós, mais convictos de quem nós somos no Senhor, mais convictos dos teus propósitos para a nossa vida, para que possamos todos os dias viver a plenitude da graça e da bondade do Senhor em todo o tempo, para a glória do teu nome. Toda a igreja diz amém. Isaías é considerado o profeta messiânico. São muitas as profecias encontradas no seu livro que apontam diretamente para Cristo. E o capítulo de número 53 é uma das mais belas profecias e um dos textos mais impactantes registrados na palavra de Deus, registrado nas Escrituras. Nesse texto nós encontramos razão para temer ao Senhor, mas também para amar ao Senhor. Nós encontramos razões para devotar o nosso espírito a Deus, e também encontramos alento para a nossa alma afligida, e nós encontramos também esperança para os tempos conturbados. E quando olhamos para esse texto, nós precisamos enxergar nele uma divina inspiração. Quem mais, além do próprio Espírito Santo de Deus, poderia ter inspirado Isaías para escrever essas palavras e com tantos detalhes preciosos nessa passagem? Ela revela para nós a rejeição que Jesus enfrentaria, a sua jornada de sofrimento e dor, a sua recompensa, a recompensa do seu sacrifício, os benefícios e as promessas para aqueles que creem. Mas como o texto é extenso, e nessa noite eu não tenho tempo para esmiuçar ele, eu quero refletir com você apenas nessa noite, a respeito da dor e do sofrimento que Jesus Cristo passou, e das bênçãos que Ele proporcionou através do seu sacrifício para todos aqueles que creem. Porque inevitavelmente, entenda isso, nós só podemos participar das bênçãos proporcionadas por Cristo se compreendermos e participarmos do seu sofrimento. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Nós só podemos participar das bênçãos que Cristo conquistou através do seu sacrifício se compreendermos e participarmos também do seu sofrimento. É isso que o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17. Paulo diz assim para nós: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo deixa muito claro que se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas com uma condicional. Qual é? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua
glória. Quando Jesus ele está reunido com seus discípulos no momento da última ceia, nós vemos que Jesus, ele tomando o pão e o partindo, deu graças e distribuiu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que será entregue por vocês. Façam isso sempre em memória de mim. A Bíblia diz que de igual modo, ele tomou o cálice e entregando aos seus discípulos disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, que será derramado por todos. Façam isso em memória de mim. Quando Jesus usa essa linguagem figurativa acerca do pão e acerca do cálice, ele está sinalizando algo para os discípulos e ele está sinalizando algo para nós. Quando ele toma o pão e ele pega o cálice, na verdade ele está falando do conteúdo que tinha no cálice, que era vinho. Jesus estava dizendo intencionalmente que, como o trigo, ele precisaria ser malhado, moído, e ao ser transformado em farinha e misturado com água, virando uma massa, ser sovado, ser apertado, para que então se tornasse o pão que satisfaz a fome. Quando Jesus pega o cálice, ele está dizendo que, como a uva, ele precisaria ser desligado, desconectado, arrancado da videira, perdendo a sua conexão com aquilo que gerava vida, e precisaria ser colocado num tanque, e lá, pisoteado, esmagado, para que, através da extração do suco, passando por um processo de fermentação, se tornasse o vinho que traz alegria. Jesus, ele fala que o pão é o seu corpo, que o cálice é o seu sangue, e não é apenas uma linguagem figurada, ele estava dizendo literalmente, quando ele compartilha do pão e do cálice: é isso que vai acontecer comigo. Eu vou ser moído e eu vou ser esmagado. É isso que Jesus estava dizendo. E é por isso que ele afirma por diversas vezes aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Constantemente Jesus falava isso, que o Filho do Homem sofreria muitas coisas. E quando nós olhamos o texto de Isaías 53, a parte A do verso de número 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Olha que forte é essa declaração de Isaías para nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. As expressões usadas por Isaías nesse texto para ilustrar Jesus são: desprezado, rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento, castigado, atingido, oprimido e afligido por Deus, traspassado pelas nossas transgressões, esmagado e moído pelas nossas iniquidades, eliminado da terra dos viventes. Isaías não poupou adjetivos para falar sobre o sofrimento de Jesus. Isaías não poupou associações que diziam como Jesus de fato iria sofrer. Olha o que o próprio profeta Isaías escreve a respeito de Jesus, no verso de número 14 do capítulo 52, que é o capítulo anterior. Ele diz assim: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Quando nós olhamos gravuras e pinturas a respeito de Jesus, o Cristo crucificado, elas não retratam a realidade daquilo que Isaías descreveu no seu livro. Não relata. Muitas vezes o que nós vemos em alguma gravura, em alguma pintura, é um Cristo com o corpo totalmente intacto,
apenas com as mãos perfuradas, a coroa de espinho com algumas gotas de sangue na sua cabeça, alguns machucados nos seus joelhos e os seus pés perfurados. Quem já viu alguma figura ou alguma pintura assim? Essa não é a realidade descrita por Isaías. Talvez quem mais se aproximou da realidade que o profeta Isaías descreve foi o diretor Mel Gibson, quando filmou aquele filme chamado A Paixão de Cristo. Recomendo que todos assistam. Ali nós temos talvez o que seja mais próximo da literalidade que o profeta escreveu. Um Jesus tão sofrido, tão desfigurado, que se torna quase que irreconhecível. Isaías diz que ele ficou irreconhecível como homem, ele nem parecia um ser humano. Sem dúvida, o processo de castigo romano antes da crucificação, ele era tão doloroso quanto, se não mais doloroso do que a própria crucificação. Os romanos eram cruéis, e faziam isso propositalmente, para que aqueles que estavam sendo punidos, afligidos e crucificados, que eles se tornassem uma referência para todo aquele que sequer se colocasse em oposição ao governo e ao domínio romano. Eles eram muito cruéis, e sem dúvida Cristo sofreu, até o momento em que ele disse: está consumado, que foram as suas últimas palavras. Jesus foi ferido e foi moído. Ele foi ferido com a língua quando foi criticado em tudo, xingado, descrito das piores características, tendo todo tipo de coisas más ditas contra ele. Jesus foi oprimido, tratado de modo ofensivo, com dureza. Ele foi acusado daquilo que ele era perfeitamente inocente, com uma acusação que ele não merecia, sendo oprimido na alma, nas suas emoções, na sua mente e principalmente no seu corpo. Jesus foi açoitado não sob a restrição misericordiosa da lei dos judeus, porque a lei não permitia que um número maior do que 40 chibatadas fossem dadas, mesmo que no pior dos malfeitores. Essa era a lei. Se alguém vai ser punido, o máximo que esta pessoa pode receber, mesmo que seja o pior dos malfeitores, são apenas 40 chibatadas. Não, Jesus não sofreu apenas 40 chibatadas, porque ele foi afligido e ele foi açoitado de forma cruel pelo costume dos romanos. E o seu açoitamento, sem dúvida, foi ainda mais severo, porque na verdade Pilatos esperava que os açoites, que a tortura dessem fim à vida de Jesus, antes mesmo que ele fosse para a cruz, para servir de uma lição para todos, principalmente para os judeus. Jesus sofreu dores espirituais que o feriram. Ele sentiu dor e sofrimento por elas. Elas o tocaram na sua parte mais sensível, especialmente quando Deus era desonrado e quando o abandonou sobre a cruz. Por fim, Jesus foi ferido com a mão que segurava o martelo e que segurava a lança, e com golpe após golpe perfuravam as suas mãos, perfuravam os seus pés, perfuravam o seu lado, fazendo ele sofrer. Ainda que tivesse sido ordenado que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, dificilmente ele tinha alguma parte do seu corpo que não estivesse intacta. Desde a sua cabeça, que foi corada com espinhos, até a planta dos seus pés, que foi perfurada para ser pregado à cruz, certamente nada parecia além do que feridas, lesões e as suas chagas. E a pergunta que nós então nos fazemos nessa noite é: por que um homem inocente como Jesus Cristo sofreu e morreu de forma tão terrível? Porque um homem inocente como Jesus sofreu e morreu de forma tão brutal? A resposta
é porque ele estava tomando o lugar dos pecadores e sofrendo o seu julgamento. Essa é a resposta. Jesus teve essa morte tão brutal, tão terrível e tão cruel, porque ele estava tomando o lugar dos pecadores e ele estava sofrendo o seu julgamento. E a verdade é que nós somos os pecadores. Nós somos os pecadores. Foi em nosso lugar que Jesus sofreu. Foi em nosso lugar que Jesus morreu. Nós não podemos nos esquecer disso. Em hipótese alguma, nós podemos nos esquecer disso. Foi por nossa causa, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, que Jesus sofreu e morreu. O texto de Isaías 53, o verso de número 6, diz assim, Isaías 53, verso 6: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Perceba como o texto começa, perceba o que o texto acrescenta no meio, e perceba como o texto termina. Isaías diz: todos nós. Quantos? Todos nós. Todos nós nos desviamos, cada um de nós, como ovelhas, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo afirma na carta aos Romanos que não há um justo sequer, nenhum sequer. Paulo afirma na carta aos Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ele ainda afirma que o salário do pecado é a morte. E por que nós precisamos tomar consciência disso? Para nos arrepender diante de Deus, confessar os nossos pecados e os abandoná-lo. Por isso nós temos que ter essa consciência, por isso nós temos que ter essa clareza, por isso nós não podemos nos esquecer dessa verdade em tempo algum. Precisamos nos lembrar constantemente que nós somos os pecadores, que nós éramos os ímpios, que Cristo era inocente, que Ele trocou de lugar conosco, que Ele sofreu as nossas dores, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E nos lembrando disso, nós precisamos nos arrepender diante de Deus, confessar os nossos pecados e abandoná-los. Posso ouvir um amém? Pastor, o senhor está pegando pesado hoje. Eu não, estou só lendo a palavra, amado. É por isso que quando nós olhamos para essa cruz vazia, por isso que quando nós olhamos para essa mesa posta, por isso que nós olhamos para o pão e olhamos para o cálice, nós precisamos lembrar que foram os nossos pecados que levaram Jesus Cristo ao sofrimento e à morte de cruz. Precisamos nos lembrar. E portanto, se foi o nosso pecado que fez Jesus sofrer, e se Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e se Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e se o castigo que era nosso estava sobre Ele, por que é que nós continuamos a pecar intencionalmente? Se foram os nossos pecados que colocaram Cristo na cruz, se foi por nossa causa que Ele sofreu, por que é que nós continuamos mentindo voluntariamente? Por que nós continuamos defraudando, enganando e ofendendo? Será que nada mudou na nossa vida? Se o nosso pecado, a nossa iniquidade colocou Cristo na cruz, como nós podemos continuar difamando? Como nós podemos continuar negando o perdão ao irmão que está ao nosso lado? Como nós podemos continuar tratando mal os nossos filhos, ou desonrando e traindo o nosso cônjuge? Como nós podemos continuar desrespeitando e desobedecendo os nossos pais?
Como nós podemos continuar fazendo a obra de Deus relaxadamente? Como nós podemos continuar vendo, ouvindo, postando, consumindo ou concordando com tudo aquilo que ofende a glória do Senhor? Parece que muitas vezes estamos vivendo um tempo em que o cristianismo encontrou um momento de estagnação, onde a hipergraça tem se tornado um grande mal no meio cristão, em que se prega, venha como está, mas permaneça como está. A gente acompanhou recentemente algumas postagens de algumas pessoas do meio, a gente chama de secular, dizendo que a Bíblia precisava ser reescrita, precisava ser reinterpretada. Uma dessas pessoas foi a Xuxa Meneghel. Quantos acompanharam essa postagem, essa fala dela? Pois é. A verdade é que quando alguém que não conhece verdadeiramente Cristo e não conhece a sua palavra, diz que a Bíblia tem que ser reinterpretada, ou tem que ser reescrita, ou tem que ser praticada de uma maneira diferente, isso não me assusta, isso não me constrange, isso não me escandaliza. Por quê? Porque alguém que não conhece a palavra. O que me assusta são aqueles que conhecem a palavra, mas não estão procurando viver de acordo com aquilo que ela tem estabelecido. São aqueles que entregaram a vida a Jesus, são aqueles que tiveram consciência dos seus pecados, reconheceram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas preferem continuar vivendo uma vida como se não conhecesse a palavra, e como se a palavra de fato tivesse que ser reescrita, reeditada ou reinterpretada. Não, queridos, a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é imutável. Todas as coisas vão passar, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. E ela não existe apenas para ser ouvida ou para ser pregada, mas principalmente para ser aplicada e praticada. Quantos podem dar um glória a Deus e um amém? É para isso que a palavra de Deus existe. Ela é o nosso manual de instruções, ela é a nossa bússola que aponta o norte. Nós precisamos dela. Então nós precisamos viver de acordo com ela. E ela diz claramente que foram os nossos pecados que colocaram Cristo na cruz, que fizeram Ele sofrer. Por isso nós não podemos continuar agarrados e abraçados ao pecado, porque temos que fazer uma escolha: ou nós nos abraçamos a Cristo, ou nós nos abraçamos ao pecado. As duas coisas não são possíveis. O pastor inglês Charles Spurgeon disse certa vez: se Cristo morreu por mim, ímpio como sou, fraco como sou, então eu não posso mais viver em pecado, mas preciso despertar para amar e servir aquele que me redimiu. Eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Como posso viver em pecado quando Cristo morreu para me salvar dele? Olha o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 14 e verso de número 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos ter a clareza desse texto. O amor de Cristo nos constrange,
E Ele precisa nos constranger de tal maneira que nos convence de que Ele morreu sim, por todos nós, para nos perdoar dos nossos pecados. E uma vez que Ele morreu por todos, logo todos morreram. E a escolha que precisa ser feita agora é não mais viver para a velha vida de pecado, mas viver uma nova vida com Cristo. Por isso Paulo, na sequência, no verso 17, ele diz: ora, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor. Tendo essa consciência, essa clareza e essa convicção de que nós então não podemos mais continuar vivendo a velha vida de pecado, mas uma nova vida na presença do Senhor. Não significa que nós nunca mais vamos pecar, porque a natureza pecaminosa continua existindo dentro de nós. Mesmo Charles Spurgeon disse certa vez que achava que o velho homem tinha morrido afogado na hora do batismo, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar. É verdade, o miserável sabia nadar, e ele está querendo o tempo todo sair dentro de nós. Então não significa que uma vez que nós estamos em Cristo, nós nunca mais iremos pecar, mas que o pecado precisa ser um acidente de percurso, precisa ser um equívoco da nossa vida, e que nós precisamos sim, contando com a ajuda do Espírito Santo, e sim, contando com a graça de Deus, nos esforçar. É nosso dever nos esforçar contra o pecado. Como, pastor? Primeiro, resistindo à tentação, porque nenhum pecado é pecado se não antes ser uma tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou, o que mostra para nós que nós também podemos resistir. Como, pastor? Primeiro, através da palavra de Deus, foi assim que Cristo venceu. Segundo, através da oração, foi assim que Cristo venceu. Terceiro, através da vigilância, foi assim que Cristo venceu. Quarto, através da renúncia, foi assim que Cristo venceu. E se Cristo venceu, você e eu também podemos ser mais que vencedores sobre a tentação e sobre o pecado. A Bíblia diz que Deus não deposita sobre nós nenhum pecado que Ele também não ofereça o escape e o livramento, nenhuma tentação que Ele também não ofereça o escape ou o livramento. Nós podemos resistir, podemos vencer, podemos suportar. Você pode dizer amém? A verdade é que sem merecermos, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós, mas Ele também ressuscitou por nós. Nós precisamos nos apegar a essa verdade. Sem merecermos, Ele nos amou. E é verdade que Ele sofreu por nós, que Ele se entregou por nós, que Ele morreu por nós, mas Ele também ressuscitou por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para também lembrar das bênçãos que Ele nos proporcionou, através do seu sacrifício, para todos aqueles que creem. A lembrança que esta cruz, que esta mesa, que este pão, que este cálice trazem para nós, não é apenas do sofrimento de Cristo, mas é também dos benefícios que Ele conquistou por causa do seu sacrifício. A Bíblia diz que ao trocar de lugar com Barrabás, Jesus estava nos substituindo para que nós pudéssemos ser recebidos de volta na presença do Pai. Olha que maravilhoso! Jesus, quando Ele troca de lugar com Barrabás, Ele está assumindo o meu lugar e o seu lugar, para que nós tivéssemos acesso, pudéssemos ser recebidos novamente na presença do Pai. O nome Barrabás é a junção de duas palavras no hebraico. Bar significa filho, Abba significa pai,
Barrabás significa filho do pai. Então, enquanto o filho do homem, que era inocente, estava sendo condenado, o filho do pai, que era culpado e criminoso, estava sendo liberto. E isso é para mim, isso é para você e para todos aqueles que crerem. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22 ao verso de número 24. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia! A parte A do verso 11 de Isaías 53, o texto que nós lemos no início, a parte A do verso 11 de Isaías 53 diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Em uma outra versão diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Ele encontrará alegria por causa do sofrimento da sua alma. Agora a obra da salvação estava concluída e Jesus recebe a sua recompensa. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas o levantou da morte e o levou de volta ao céu e o glorificou. Deus fez dele, Jesus Cristo, Senhor de vivos e de mortos. Deus deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Deus permitiu que ele se assentasse à sua destra, acima de todo principado e potestade. Deus fez do servo fiel rei e exaltou-o sobremaneira, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho que está na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seu sofrimento produz uma recompensa que lhe trouxe alegria, satisfação. E quanto a nós somos abençoados porque Cristo venceu. Porque Cristo venceu, nós somos abençoados. Isaías 53 diz que, como resultado do seu sofrimento, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Isaías 53 diz que em resultado do seu sofrimento, o castigo que nos trouxe paz com Deus estava sobre ele. Que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Que ele levou sobre si a nossa iniquidade e perdoou os nossos pecados. Isaías não apresenta apenas o sofrimento de Cristo e a sua recompensa, mas também as bênçãos que nós temos acesso, porque cremos. Portanto, por meio do sofrimento redentor de Cristo, os cativos são libertos, os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os pecadores são perdoados, as orações são respondidas. Por isso nós podemos crer, ter fé e ter esperança que o sofrimento produz alegria. O sofrimento produz alegria. E uma vez que Ele nos comprou com o seu precioso sangue, Ele nos tirou da maldição da escravidão, do império das trevas, do domínio de Satanás e do jugo do pecado. E agora, como nós cantamos, nós somos livres.
nós somos livres, somos perdoados, temos a justificação e somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de uma herança incorruptível, que não se perde e permanece para sempre, herança que está guardada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo sofrimento não foi em vão. Todo sofrimento hoje nos traz alegria e também dá ao Pai alegria. Se coloque de pé nessa noite. Ao olhar para essa mesa que aponta para a morte de Cristo, nós precisamos entender que tudo aquilo que Ele fez foi por amor a nós. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, tudo o que Cristo fez. Diga com fé, tudo o que Cristo fez. Todo o seu sofrimento foi por amor a você. Foi por amor a nós. Para quê, pastor? Para o nosso arrependimento. Para que voltássemos para Ele. Foi para a nossa conversão e para uma nova vida abundante. Por isso, rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo. Rejeitar Jesus é pregá-lo novamente na cruz, mas aceitá-lo e recebê-lo é a maior recompensa. Cristo suportou tudo para alcançar a mim, para alcançar a você, e Ele nos ama incondicionalmente para sempre, porque foi pela semente do seu sofrimento que foi produzido para Ele e para nós uma maravilhosa colheita de alegria. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Porque Ele foi moído, porque Ele foi esmagado, porque Ele sofreu, porque Ele morreu pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, mas Ele ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos justificou, e agora Ele nos coloca na presença do Pai, aonde nós podemos ter, através do véu que foi rasgado, acesso ao trono da graça, aonde encontramos graça em todos os momentos de necessidade. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que foi entregue por amor a mim, para viver, sofrer, morrer pelos meus pecados. Por isso nessa noite, eu reconheço que sou pecador, e que não posso fazer absolutamente nada por mim mesmo, mas a tua palavra declara que se no meu coração eu crer que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, e com a minha boca eu confessar que Ele é o Senhor, os meus pecados são perdoados, e eu tenho acesso à vida eterna. Por isso nessa noite, eu tomo a decisão mais importante da minha vida: entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que me amou, que morreu por mim, para me perdoar. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, e escreve meu nome no livro da vida. Que o teu Espírito Santo habite em meu coração, e que a partir de hoje, Ele me coloque no centro da tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Há alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, nunca tinha feito uma oração de entrega da sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Salvador e Senhor? Dê um sinal com a sua mão que eu quero te conhecer. Há alguém nessa noite? Levante bem alto a sua mão, que eu quero te conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidar o corpo diaconal para vir aqui à frente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Declarar através da nossa ação de comer do pão e de beber do cálice, que de fato Cristo nos amou, morreu por nós, perdoou os nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna. E cumprindo com essa ordenança, continuaremos a celebrar e anunciar a sua morte até que Ele venha. Estende sua mão para cá, quero orar pelos elementos. Pai, nós apresentamos diante do Senhor o pão e o cálice, a representação do teu corpo e do teu sangue que foi entregue por amor a nós. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que são apenas elementos naturais, mas que representam verdades espirituais. Por isso, Deus, cada um de nós que nessa noite comer do pão e beber do cálice, possa trazer à memória o que pode nos dar esperança, que nós somos alvos do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. Continue fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor por ti, para que possamos avançar, crescer, prosperar e viver uma plenitude diante do Senhor, reconhecendo que no teu sofrimento encontramos alegria para a glória do teu nome. Amém e amém.